Nós vamos falar hoje sobre a promessa. A promessa. Alguém já te fez uma promessa? Uma promessa assim daquelas que fez o teu coração ficar ansioso enquanto aquilo não se cumpriu ou você não recebeu aquilo, você não sossegou. Sabe aquela ansiedade gostosa? Olha, vou te dar um presente. Natal está aí, hein? Olha, fica a dica. E a gente fica naquela ansiedade, foi uma promessa que foi dada. Mas também tem uma outra promessa, quando alguém fala assim, olha, se você foi um pouquinho como eu, você deve ter ouvido isso muito na tua infância. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. É promessa, é quase morte isso. As crianças de hoje não sabem do que isso significa, é só uma brincadeira, tá bom? Mas existem os dois lados. A promessa que te dá vontade de chegar logo o teu aniversário, o teu Natal, a viagem, ou aquela promessa que você tem vontade de nunca mais chegar em casa, porque em casa a conversa era boa. Promessa. Você já prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu? Acho que todo mundo um pouco, né? Alguém já vacilou com você, que te prometeu alguma coisa, sem falar nomes altos, porque a pessoa pode estar aqui? Abre a sua Bíblia aí, por favor. Nós leremos hoje o livro de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 21 até o 32. O fato é que tudo que envolve uma promessa gera em nós uma expectativa. Certo isso? Toda promessa gera em nós uma expectativa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje um pouco, sobre a promessa. Lucas capítulo 2, versículo 21. Amém? Eu estou lendo aqui hoje numa versão que eu raramente uso, mas nessa versão eu encontrei as palavras ideais para aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Talvez nem todos conheçam, chama O Livro, a versão O Livro. Só encontrei na internet isso daqui há muitos anos e eu de vez em quando leio nesta versão, chama O Livro, então talvez esteja um pouco diferente da sua. Diz assim: passados 8 dias, na cerimônia da circuncisão, puseram ao menino o nome de Jesus, o nome que o anjo dissera antes de ter sido gerado. Quando chegou a altura de levar ao templo a oferta da cerimônia da purificação, como a lei de Moisés exigia, seus pais levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Porque nessa mesma lei, Deus tinha dito: se o primeiro filho de uma mulher for rapaz, será dedicado ao Senhor. Nessa mesma ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício pela sua purificação, um par de rolas e 2 pombinhos, de acordo com a lei. Naquele dia, estava justamente no templo um homem chamado Simeão, morador em Jerusalém, um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, e que vivia constantemente na esperança do breve aparecimento do consolo de Israel. O Espírito Santo tinha lhe revelado que não morreria sem primeiro ver aquele que tinha sido designado por Deus. O Espírito Santo o inspirou a ir ao templo naquele dia. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor em obediência à lei, Simão estava lá. E tomando a criança nos seus braços, louvou a Deus. Senhor, agora posso morrer satisfeito, porque vi aquele que tu me prometeste que viria. Vi o Salvador que deste ao mundo, e ele é a luz que brilhará sobre as nações, e será a glória do teu povo, ó Israel. Querido Deus, que privilégio, ó Pai, estarmos aqui neste culto, nesta sexta-feira à noite, ó Pai, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. E neste tempo, Deus, estamos preparados para refletir na Tua palavra. A Tua palavra que acabou de ser lida.
E o desejo do meu coração, ó Pai, que neste tempo, enquanto vamos estudá-la, enquanto vamos ouvir da sua palavra, que ela permaneça sendo a sua palavra, viva, real, eficaz. E que nada aqui e nem fora daqui tire a nossa atenção daquilo que o Senhor já está fazendo aqui no nosso meio. Esta é a nossa oração neste tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, agora posso morrer satisfeito, pois vi aquele que tu me prometeste que viria. Vi o Salvador que deste ao mundo. Ele é a luz que brilhará sobre as nações e será a glória do teu povo, ó Israel. Que declaração de fé. Que mensagem cheia de sentimento. Sabe quando você espera por alguém longa data? Talvez alguém que você já conhecia, mas que está fora há muitos anos, muito tempo, vivendo em outra cidade, vivendo em outro país, e você conta os dias. A diferença é que você talvez saiba o dia que essa pessoa vai aparecer, mas quando você a encontra, o seu coração exulta. Você não cabe dentro de si, você louva a Deus e se alegra e desfruta ao máximo daquele tempo. Eu fico imaginando Simeão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, levado, conduzido até o templo, como se fosse mais um culto, como se fosse mais um dia, como se fosse mais uma vez. E lá ele encontra Jesus. E ele tem, talvez, o melhor culto da sua história, onde inclusive ele se despede: posso até morrer. Sabe, esse é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus e faz o meu coração vislumbrar a graça de Deus de uma forma muito paradoxal, onde ele aparece de uma forma tão singela e ao mesmo tempo tão profundo, onde a simples presença de uma criança, muito antes que o seu ministério público pudesse fazer algum sentido na vida das pessoas, ou pudesse ser cumprido por meio de atos e palavras, aquela criança não falava. Quanto mais gesticular a ponto de realizar milagres, aquela criança não fazia. Mas aquela criança foi reconhecida como a manifestação da ação divina da salvação sobre o povo. Uma criança. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: enquanto ele refletia, falando de José, sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito, e ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A promessa estava tomando forma. Ainda era um feto, ainda era um embrião naquele momento, mas a promessa já estava tomando forma. Então, obedecendo à lei, José e Maria levaram Jesus para serem apresentados no templo, para ser consagrado ao Senhor, e assim oferecer sacrifício ao Senhor, como a lei dizia. Ao chegar no templo, se depararam com Simeão, uma figura ímpar narrada somente por Lucas. Você não vai encontrar em outro lugar falar sobre esse trecho. E que, assim como nós vimos, a descrição dada nesta versão que eu li, ela me chama muito a atenção. Quem era Simeão? Simeão era um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, que vivia constantemente na esperança do breve aparecimento do consolo de Israel. Esse era Simeão. Aparentemente uma pessoa comum, mas ele era um crente dedicado ao Senhor, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, que obedecia à voz do Espírito Santo. Esse era Simeão. Não sabemos mais nada sobre esse homem, mas eu tomei o cuidado e a curiosidade de juntar 7 versões e ler nas 7 versões as descrições que davam para este cidadão. E o que a gente pode entender, à luz da palavra de Deus, a gente pode conhecer ou saber
sobre o seu caráter. A palavra de Deus vai dizer que ele era justo e piedoso e temente a Deus. Tem uma versão que diz: este homem era justo ou bom e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha um caráter justo, ele era um homem bom. E mais que isso, ele era temente a Deus. Também podemos saber sobre sua atitude. Ele esperava pela consolação. Ele esperava. Ele vivia na esperança de encontrar, de ver a consolação. E a consolação era a esperança de que Deus viria para resgatar ou salvar o seu povo. Esse homem vivia, essa era a atitude dele. Talvez, não muito distante das pessoas, de alguém que a gente conhece, ou já conheceu, ou já ouviu falar, talvez ele fosse tido como um lunático, talvez como um fanático, quem sabe um louco. Porque ele vivia esperando algo que ninguém via e que ninguém imaginava. Mas também podemos saber sobre ele, que ele era um homem que tinha a unção de Deus sobre a vida dele. A palavra de Deus deixa claro que o Espírito Santo estava sobre este homem. Ele tinha a unção do Espírito. Também sabemos sobre sua revelação, ou seja, o Espírito Santo lhe revelava coisas. O Espírito Santo havia revelado que ele veria a salvação, e ele creu nisso de todo o seu coração. Também podemos saber sobre a direção da sua vida. Ele obedecia ao Espírito Santo. O Espírito Santo mandou ele para o templo. E onde que ele estava quando Jesus chegou? No templo. Ele obedecia à voz de Deus. Mas também sabemos, aprendemos e descobrimos nessas breves palavras sobre a sua convicção. Ele tinha uma convicção. Ele encarou a morte em paz depois que encontrou Jesus. Ele estava convicto. Não de que ele simplesmente podia morrer, mas ele estava convicto de que a salvação tinha vindo. Por isso, ele estava pronto para morrer. Simeão levou a Deus, louvou a Deus através de uma canção. Tomando Jesus nos braços, entoou um cântico. E há muitos anos atrás, foi dado um nome para esse cântico. Nunc dimittis. Uma palavra do latim que significa agora despede. Onde ele declara assim: agora despede o teu servo. Eu vi, eu esperei, já estou pronto. Sabe, em suas palavras fica evidente a satisfação, mas também a gratidão de servir a um Deus que se importa. Como eu falei, talvez ele fosse tido como um lunático, como um fanático, que ninguém dava bola para ele, mas ele cria num Deus, que um dia tinha lhe feito uma promessa. E tanto que Deus se importava com ele, que ele viu a promessa. Ele não só viu a promessa, ele teve a promessa nos braços. Como Deus é bom. E ele responde. Como Deus é bom. E ele transforma aquilo que era só uma ideia numa promessa. E uma promessa em uma realidade. Também é assim na nossa vida. Sabe, aquele homem, ele gastou a vida dele crendo em uma promessa. Promessa viva, uma promessa verdadeira. E é lindo que ele pôde ver a promessa. E eu fico imaginando, uau! Às vezes a gente espera por coisas tão menores. E porque demora, a gente perde o encanto. E a gente às vezes até recebe e não dá mais bola. A gente joga fora. A gente se deixa perder aquele elo, aquela ligação que existia. Sabe? E o Senhor se revelou com tremenda graça e misericórdia. E eu fico imaginando, Jesus foi ser apresentado. Jesus foi para ser... foi feito um sacrifício, né? Os bichinhos que foram levados. Ele foi levado lá para ser consagrado. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Ele foi levado lá na igreja, no templo, para ser consagrado. E, de fato, ele foi consagrado. Mas depois eu fiquei pensando, sabe, além de Jesus ter sido consagrado, sabe quem mais foi consagrado naquela manhã ou naquela tarde? A fé de Simeão.
Deus não precisava fazer isso. Mas, num momento em que Jesus estava sendo apresentado e consagrado, a fé de Simeão também foi consagrada. A fé de Simeão foi coroada pela presença santa do Senhor naquele lugar. Ele cria, ele esperava, e ele viveu para ver isso. Por isso ele estava satisfeito, e por isso ele teve o privilégio de, naquele momento, participar dessa página que marcou a história na vida do povo de Israel. Sabe, Simeão, ele foi coroado, e ele teve a sua fé consagrada, porque ele perseverou, porque ele cria que o Senhor viria, porque ele vivia na esperança de encontrar Jesus pessoalmente, e porque ele gastou a vida dele para encontrar Jesus, e encontrou. Por isso a fé dele foi consagrada naquela oportunidade. Deixa eu perguntar para você, pelo que você anseia? Quais são os anseios do seu coração? Pelo que os seus olhos brilham? No que você tem gastado a sua vida, olhando para Simeão, talvez ele investiu a vida dele para aquele momento. Eu e você estamos gastando hoje a nossa vida para encontrar o quê? Para ver o quê? Para viver o quê? Sabe, eu só sei dizer que com este servo do Senhor podemos aprender que as promessas do Senhor no tempo determinado são cumpridas. As promessas do Senhor. Sobre a vida de Simeão, ele tinha a promessa de que ele veria salvação, e ele viu. Agora, eu e você também. Muitos de nós, um dia alguém revelou algo da parte de Deus na nossa vida. E eu conheço alguns de vocês aqui. Eu sei que alguns de vocês aqui já viveram, já puderam experimentar o além desta promessa, o além dessa revelação, aquilo que Deus fez. Outros de nós também temos palavras de Deus, promessas, e estamos aguardando. Essas são as promessas específicas, que são dadas a mim e a você em tempos distintos. Mas a palavra de Deus vai dizer de promessas gerais. E eu quero nessa noite falar sobre uma das promessas gerais de Deus para a nossa vida. Que serve para mim, serve para você, serve para aquele que veio, serve para aquele que não veio também. A promessa de Deus sobre a salvação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação. Aquele senhor, ele esperava que ele visse a salvação, porque existia uma promessa, o Espírito Santo de Deus tinha revelado, e ele viu. Aquilo se cumpriu. E sobre a nossa vida? E sobre a minha vida e sobre a sua vida? O que nós estamos, como que nós lidamos com a salvação? O que é a salvação? Do que estamos sendo salvos? Do que precisamos ser salvos? Será que precisamos ser salvos? Será que é verdade? A palavra de Deus vai dizer que é uma promessa. Sim. A salvação, ela é primordial. A salvação por meio de Cristo Jesus, ela é primordial. A salvação é a grande mensagem do Evangelho. E aí, assim como eu, você também deve conhecer muita gente que acha, não, eu não preciso ser salvo, eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu podia elencar um monte de nomes que eu gosto de falar, assim, mas a gente tem menores, então eu vou me conter hoje. Tá bom, gente? Mas a gente vê um monte de gente falando um monte de coisas. Ah, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou uma pessoa boa. Eu pago os meus impostos, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, e louvado seja o Senhor. Eu e você devemos ser assim. Inclusive, se você não é um bom pai, um bom marido e não paga, está errado. Você tem que começar por aí, vai ajustando aí. Mas isso, nós temos que viver assim. Mas, no entanto, de acordo com a palavra de Deus, todos, sem exceção, precisamos de salvação. Todos. Por quê? Porque todos somos pecadores. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há um justo sequer, não há. Então, a gente tem que correr atrás. Mas quando que eu e você pecamos? Eu não lembro de ter pecado. Eu faço tudo tão certinho. Desde criança, eu sempre fui o melhor da escola, um filho exemplar.
Eu não lembro de ter cometido um pecado deste jeito, desta magnitude, que me tirou da presença de Deus. E a resposta é: quando que nós pecamos? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, nós pecamos. Romanos 5,12 vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, pelo pecado veio a morte. Ou seja, todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos pecamos e precisamos da salvação. Todos pecamos. O pecado é descrito na Bíblia como a transgressão da lei de Deus. É isso que 1 João capítulo 3 vai dizer. E foi isso que Adão fez. A gente vê muito absurdo, mundo afora, querendo dar um nome ao pecado que não existe. Levam o pecado original ao que diz respeito à vida sexual. E não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que houve uma transgressão. Adão transgrediu. Adão desobedeceu à instrução de Deus. E porque ele desobedeceu, gerou entre Adão e a sua descendência e Deus uma rebelião. Houve uma separação. Ali, no pecado de Adão, não sei se você sabia disso, você pecou. No pecado de Adão eu pequei. Eu nasci neste nível. Eu não nasci do pecado, eu nasci no pecado. Essa é a grande diferença. Nós nascemos pecadores. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Desde então, o pecado tem passado de geração em geração. E nós, descendentes de Adão, então herdamos o pecado dele. Herdamos também a natureza pecaminosa, está em nós. Se a gente não cuidar, a gente volta para onde a gente estava. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então, do que nós precisamos ser salvos? Da morte. Nós nascemos, inicialmente, antes do pecado, para sermos eternos, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O diabo foi e sujou isso. Então, jogou em nós a morte. Então, nós precisamos ser salvos dessa morte. Mas, graças a Deus, que Jesus Cristo é o Salvador do pecado. Amém? E na cruz, Jesus jogou a nossa dívida, Jesus pagou a nossa dívida, e por meio do seu sangue, temos então a redenção. Por meio do seu sangue, temos então a remissão das ofensas, temos o perdão dos nossos pecados, e Efésios 1,7 vai dizer que tudo isso é segundo as riquezas da sua graça, não é por nós, a gente não tem dinheiro para comprar isso. Nós não temos condições intelectuais de limpar a nossa barra com Deus, não existe. Tudo isso é por intermédio de Cristo Jesus. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, providenciou um remédio para o pecado que nós herdamos. E esse remédio está disponível para mim, para você, para todos nós. E esse remédio diz: e se confessarmos os nossos pecados? Tomando posse desse remédio, se confessarmos os nossos pecados, tomando posse desse remédio, em doses, não sei dimensionar as doses, mas doses grandes. A doutora, né, pode, de repente, ensinar a gente a dimensionar as doses de um bom remédio. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus por isso. E quando o homem crê em que Jesus é o Filho de Deus e se entrega a Ele, confessando então os seus pecados, o efeito da sua obra, ou seja, o efeito da obra redentora em Cristo Jesus, então nós somos perdoados. Então nós somos alinhados a um novo patamar diante de Deus, somos reaproximados, Deus nos perdoa. E a palavra de Deus diz que então nós nos tornamos uma nova criatura. Veja o que Isaías 43:23 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isso é resultado daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Veja o que Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O que nós herdamos? O pecado. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa as iniquidades que foram herdadas?
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E voltará a ter compaixão de nós. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará os pés nas nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só que promessa boa. Não existe mais pecado ativo na nossa vida quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia está dizendo que Ele pega tudo aquilo que está no nosso passado e joga no mar do esquecimento. Já no presente, também tem presente para nós. A salvação operada por Cristo tem o poder de libertar o homem da iniquidade e injustiça que o pecado lhe impõe. Porque a iniquidade, a impiedade e a injustiça impõem sobre nós coisas difíceis. Ou o pecado, na verdade, impõe coisas difíceis. Além disso, podemos ainda lembrar que Jesus salva o homem no presente momento das seguintes coisas. Jesus salva o homem do domínio do mundo, do domínio da carne e do domínio do diabo. Romanos 8, 7 e 8, diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador não tem mais prazer no pecado, porque o prazer dele está em Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos no mundo, então a gente precisa tomar cuidado para que a influência do mundo não tire de novo de nós a bênção da proteção que vem do alto. Jesus salva o homem dos temores resultantes de uma vida de pecado. Veja que Romanos 8,15 diz: por que vocês não receberam então o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando nós alinhamos a nossa vida aos propósitos de Deus, nós passamos a enxergar o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E passamos a reconhecer que a gente não precisa ter medo. Outro dia a gente estava conversando, talvez numa célula, não lembro, que hoje em dia existe uma grande parte de pessoas que prega a seguinte coisa: eles inverteram a importância da salvação. E eles falam assim: então, você precisa ser salvo para não ir para o inferno. Não está errado. Mas, sabe, a minha motivação em querer ir para a eternidade, ir para o céu, não deve ser não ir para o inferno. Você está entendendo? A minha motivação de ir para o céu é viver com Deus, é viver com Jesus, é desfrutar desse relacionamento. Eu não posso ter medo de ir para o inferno e por isso eu busco a Deus. Vou repetir, a conta não está totalmente errada, porque às vezes a gente precisa de um empurrão, mas a gente não pode viver a vida inteira com medo de ir para o inferno. Então a gente está aqui do lado de Deus, olhando para o capeta, quando os nossos olhos têm que estar voltados para aquilo que é perfeito, que é bom, para aquilo que faz bem, para aquilo que nos fortalece. O nosso alvo não deve ser o medo, não. O nosso alvo deve ser o desejo de desfrutar a eternidade ao lado de Jesus. E deixa o capeta para lá. Ele vai continuar lá incomodando do mesmo jeito. Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para o alvo. Os meus olhos precisam estar no lugar certo. Meu coração precisa estar direcionado para o lugar certo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus
no momento em que nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, também nos livra dos vícios, nos salva o homem dos vícios. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24, eu estou lendo um pouco rápido, porque eu tenho bastante texto aqui para ler, mas se você quiser anotar depois, eu passo tudo para você. Efésios 4, 17 a 24 diz, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixa renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8 diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como já vimos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. E é muito interessante porque esse texto, nesse final, ele dá uma intenção muito forte, que quem rejeita, ou quem aceita as coisas contrárias, não está rejeitando uma pessoa, está rejeitando Deus. Quem vive no pecado, quem vive no vício, quem vive atormentado pelas coisas da carne, não está rejeitando simplesmente uma pessoa, está rejeitando a Deus. Tito, capítulo 3, versículo 6, diz, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Uau, quanta informação! Mas o mais importante é que eu e você saibamos que, quando nós alinhamos a nossa vida, ou reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, Ele começa ajustando de lá. Ele pega o nosso passado e dá uma arrumada. Fala assim, disso aqui você não precisa mais se preocupar. Mas Ele olha para o nosso presente e Ele fala assim, agora você precisa se cuidar, porque você precisa se abster dessas coisas, porque você precisa ser uma pessoa separada para viver aquilo que eu tenho para você. Porque eu estou instalando, vamos usar essa palavra mais comum, estou instalando em você um software chamado Espírito Santo, e ele vai conduzir toda a sua vida, e aí como você está agora dotado do Espírito Santo, você não pode mais viver como você vivia, e nem deve mais viver como vivem aqueles que estão ao seu lado, e que não têm aquilo que você tem. Mas ele também aponta para o futuro. O pecado causa danos terríveis e eternos. É isso que a palavra de Deus vai dizer. No entanto, a obra salvadora de Jesus alcança também o futuro daqueles que nele creem. Ajustou lá o nosso passado. Deus está organizando o nosso presente, mas Ele está olhando para o nosso futuro, sabe? E podendo ser visto principalmente no fato de que nós nos tornamos livres da ira de Deus. A ira de Deus não está mais sobre a nossa vida, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Porque agora o Espírito Santo conduz a nossa vida. Não há mais condenação sobre a nossa vida, ou seja, aquele pecado que estava colocando nós no lugar da ira de Deus, onde nós seríamos jogados no inferno, agora, no nosso futuro, nós não estamos mais daquele lado, nós estamos do lado de cá, onde a ira de Deus
não está mais sobre nós. Essa é a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Essa é a promessa do Senhor que está completamente disponível para mim e para você. Essa é a promessa do Senhor que está disponível para todo aquele que nele crê. Sabe, Simeão, ele entendeu que a vinda de Jesus ao mundo significava a vinda da salvação. Ele entendeu. Então, mediante a promessa, ele entendeu que a graça salvadora veio, mas não simplesmente veio. Ela veio para oferecer luz para todos. Não foi só para um. Não foi só para os judeus. Não foi só para os gentios. Não foi só para o pessoal que estava dentro do templo naquele dia. Ele falou assim, agora eu vi. Veio e veio para todos. Veio para todos. Sabe, diante da fé e da experiência vivida por Simão, podemos notar algumas declarações sobre a salvação que nos ajudam ou a alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus, ou a afirmar ainda mais a nossa fé. Eu vou entrar nos pontos agora. Mas são poucos pontos. A gente vai terminar hoje a mensagem, fica tranquilo. Para você que não está vindo aqui a primeira vez, normalmente eu faço, às vezes eu me empolgo, faço umas introduções gigantes e começo a pregar no outro culto, mas hoje vai ser diferente. Nós temos visita aqui, nós temos que ter ordem e decência. Mas diante da fé e da experiência vivida por Simeão, nós podemos sim aprender ou rever declarações sobre a salvação. E o desejo é que eu e você possamos olhar para essa história, para essa canção, para essa oração de Simeão e falar assim, esse negócio é comigo. Esse negócio é para a minha vida. Esse negócio não é para ele lá naquele tempo. Não, esse negócio é para eu viver agora. Simeão, ele foi num culto e encontrou Jesus. Quantos cultos ele foi e não encontrou Jesus? A vida inteira. Se ele estava esperando por aquilo, ele só foi encontrar Jesus no final da sua vida. Mas a graça e a misericórdia do Senhor estava sobre aquele homem. E ele pôde ver. Não estou dizendo que os cultos deles lá não valia nada, pelo amor de Deus. Não vai. Amanhã vai estar o recorte na internet. Pastor Vaguinho diz que o culto nos tempos de Simeão não prestava. Não é isso, né, pastor? Não é isso, por favor. Eu vou saber que foi vocês. Primeira coisa, primeira declaração que eu aprendo, que eu vejo aqui, através desta canção e desta experiência de fé de Simeão, é que só a salvação, por intermédio de Cristo, pode conceder a paz. Só a salvação, por intermédio de Cristo, pode conceder a paz. Você já deve ter visto alguém atormentado, com um monte de problema, não vendo solução para nada. Mas quando conheceu Jesus, parece que tirou. Os problemas continuavam lá, mas recebeu uma paz. Entendeu de uma forma diferente aquilo que estava vivendo. A paz que excede todo entendimento foi estabelecida. Sabe, no caso de Simeão, uma paz tão surpreendente que o fato de pensar na morte não trouxe temor nenhum. Não vou perguntar aqui se você tem medo de morrer, porque agora talvez você diga que não. Talvez eu tivesse ter feito essa pergunta no começo do culto. Mas, no caso de Simeão, ele teve uma paz tão surpreendente, que ao fato de ele ver Jesus e ter a promessa diante dos seus olhos, ele falou assim, não tenho medo nem da morte. Agora eu posso ir em paz. Tamanha convicção em seu espírito de que o que estava sobre a sua vida era o reflexo do plano redentivo de Deus, para ele e para o povo de Deus. Simeão teve a grata constatação da promessa que somente por meio de Jesus é que alguém pode alcançar a salvação. Não existe outro caminho. Não existem alternativas mundo afora, não existem. A salvação só por meio de Jesus. Só por meio de Cristo. Lucas 19:10 vai dizer, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, num momento muito bacana ali que Paulo estava vivendo, aconteceu isso daqui. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então ele falou,
creia no Senhor Jesus, serão salvos você e a sua casa. Somente por meio de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Segunda declaração que eu aprendo olhando para esta história de Simeão, é que a salvação é a luz para todos os povos. A salvação é luz para todos os povos. Desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, a humanidade passou a caminhar em escuridão. Sabe quando você levanta da sua cama e fala assim: não vou acender a luz, eu vou até o banheiro. E você bate em alguma coisa. Sensação maravilhosa. Às vezes é o pé, às vezes é a coxa, às vezes é o joelho, às vezes você cai. Andar na escuridão é perigoso. Quando andamos na escuridão, no sentido espiritual, corremos o risco de cair no abismo. E caindo no abismo não tem mais retorno. Então, a salvação vem para ser luz. João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Olha só que coisa boa. Promessa de Deus. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida. Sem essa luz, andamos literalmente perdidos e vulneráveis. Sem a luz proveniente da salvação em Cristo Jesus, na nossa vida, andamos perdidos e vulneráveis. Terceira e última declaração que eu aprendo olhando para a vida de Simeão, ou para esse momento, né, da palavra de Deus, é que a salvação é glória para Israel. Talvez essa seja um pouco mais difícil de explicar. Mas a salvação promovida por Deus era a glória de Israel, porque dos judeus procedia o Messias. Dos judeus. E aí você vai ver ao longo da história, o povo, eles estavam esperando um Salvador. Estavam ou não estavam? Eles estavam esperando um libertador, eles estavam esperando aquele que ia resolver o problema deles. Mas como que eles queriam que fosse esse libertador? Sei lá, um X-Men talvez. Alguém que tivesse superpoderes, que tivesse uma super influência, que acabasse com todo o exército romano e que limpasse e fizesse tudo, e toda aquela promessa de salvação fosse estabelecida, aquilo que foi prometido para Abraão, aquilo que foi prometido para Davi, aquilo que a gente vê os profetas falando. Eles tinham a ideia de que aquele que chegasse ia tomar posse, ia tomar conta, ia resolver todo o problema e ia salvar aquela turma. E traria salvação para Israel. Era isso que eles queriam. Era isso que eles esperavam. Convenhamos. Ia ser mais fácil, não ia? Talvez ia ser até mais legal. A gente pegar os livros hoje, ou a Bíblia, e falar que Jesus colocou uma capa e saiu fogo da mão dele e matou um monte de gente. Igual a gente vê nos filmes. Mas isso não aconteceu. E é muito interessante porque você vai olhar para a história e vai ver que Deus tinha um plano, mas era totalmente diferente do plano que os homens tinham. Mas Deus tinha um plano. No plano de Deus, não estava enviar um super-herói. No plano de Deus estava enviar um bebê, uma criança. E aquele povo não estava esperando isso. E Simeão teve o privilégio de pegar essa criança e, pela fé, em seus braços, ver a glória de Israel. Uma criança. Sabe, eu fico imaginando a vida deste homem. Certamente já velho, temente a Deus. Tinha convicções que aos olhos dos outros era loucura. Mas ele acreditava que a salvação viria. Eu vou pedir para o Éder assumir o teclado e daqui a pouquinho vou chamar a Candace e eles vão cantar uma canção para nós. Mas eu quero perguntar para você, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a brilho nos olhos, no que diz respeito a investimento de vida no reino de Deus, faz uma conta aí de 0 a 10, como é que está a sua vida hoje? De 0 a 10. Vou facilitar, sendo 0 ruim, tá bom? E 10, Senhor, pode me levar hoje.
Tipo Simeão, totalmente despido do medo. De 0 a 10, como é que está a sua caminhada com Jesus? De 0 a 10, como é que está o seu relacionamento com o Senhor? De 0 a 10, como é que estão os seus ouvidos, ao ponto de ouvir e identificar que é Deus que está falando, e que não é o seu coração, a sua mente, ou os seus desejos internos? De 0 a 10, como é que está isso na sua vida? Sabe, esse homem, aparentemente, ele investiu a vida toda por causa de uma promessa. Ele investiu a vida dele numa promessa. Ele gastou a vida para encontrar Jesus. E olha, ele pôde contemplar Jesus. Ele viu a salvação. Houve uma promessa: você verá a salvação. E ele viveu a vida inteira para que isso fosse verdade. E aí eu pergunto para você, eu e você temos a oportunidade, ou tivemos a oportunidade um dia de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e então a salvação veio sobre a nossa vida, e a partir desse momento eu e você então estamos esperando pelo momento em que nós vamos nos encontrar com Jesus. Você está preparado para esse dia, se esse dia for hoje? Aquele homem, ele viveu para que aquilo fosse uma verdade na vida dele. Ele viveu intensamente para ver Jesus. Ele não sabia quando que ia acontecer, mas tocado pelo Espírito Santo: Simeão, vai lá na igreja hoje. Esse é o Espírito Santo falando com o Simeão. E Simeão pegou a bolsinha dele e foi para a igreja. E lá ele viu Jesus. Lá ele viu a salvação. Será que eu e você estamos vendo a salvação? Será que eu e você estamos vivendo a salvação? A palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer muitas coisas onde ele cresceu. E é muito interessante a gente olhar isso, porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: não, eu sei quem é ele. É o filho do carpinteiro, conheço a família. Eu vi esse menino crescer aqui, não pode fazer essas coisas. Não deve ter poder na mão dele. Não deve ter. Eu não consigo. E aí no lugar onde ele estava, ele não pôde realizar grandes coisas. Sabe, às vezes eu e você estamos acostumados. A gente vem na igreja toda sexta-feira, se não aqui lá na capela, cultos maravilhosos, cultos abençoadores, palavras que nos norteiam, momentos de adoração que se não segurar no nosso pé, a gente sobe no teto. E às vezes a gente se acostuma com a liturgia, com o momento, e a gente se esquece da intimidade. E aí a gente vai viver um negócio chamado familiaridade. Sabe quando você conhece alguém? Não, eu conheço. Aquele povo, eles conheciam Jesus. Jesus lhe era familiar, mas aquele povo não tinha intimidade com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: familiaridade é inimiga da intimidade. Se eu e você estamos aqui porque estamos acostumados e não nos envolvemos com o Rei da Glória como nós cantamos, pode ser que Jesus passe aqui e seja mais um culto e a gente não veja Jesus. Pode ser o último culto, mas você está entendendo? Às vezes a gente está tão acostumado em ir ao culto que não importa se Jesus está lá. Não importa se eu estou me relacionando com Ele ou não. Não me importa se eu estou ouvindo. Importa que eu estou lá. E aquilo me faz bem. Porque eu tenho uma familiaridade com aquele lugar. Nossa, eu conheço todo mundo. Eu tenho meu lugar, eu sento no mesmo lugar todo culto. Mas eu tenho familiaridade. Mas eu não tenho intimidade com Jesus. E muitos de nós corremos esse risco de cair neste mesmo erro. Pois a familiaridade é inimiga da intimidade. No que você tem investido a sua vida? Pelo que seus olhos brilham hoje? Pelo que você anseia em viver? Vou chamar a Cândido para vir aqui. Vou convidar a igreja para ficar de pé. A letra vai ser projetada. Você conhece, canta. Se não conhece, você ora. Precisamos nos manter atento, pois estar no ambiente de fé
Se estar num ambiente de fé é muito familiar para mim e para você, mas eu e você não temos intimidade com o Criador, com o Senhor, com o nosso Salvador, cuidado. Pode ser só a religiosidade. Adoremos ao Senhor. A luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu desejo, meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. E essa é a minha promessa a ti, essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, meu rei, meu rei. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Qual é a promessa que você gostaria de fazer agora para o Senhor? De gastar a sua vida para viver uma vida que agrade a Ele?
de viver uma vida onde o seu amor por Ele jamais será um segredo, e você vai dizer, você vai compartilhar, você vai viver. Independente das circunstâncias, lembra que nós cantamos? Independente das dificuldades, independente daquilo que o mundo diz, independente das propostas, qual é o compromisso que você gostaria de fazer hoje diante do Senhor? Eu fico tentando imaginar a face daquele homem falando isso, cantando isso. Sabe, e talvez ele estava emocionado, porque talvez em algum momento da sua vida ele achou que ele fosse um louco, que talvez em algum momento da sua vida ele falou assim: não, eu acho que eu vou investir também minha vida em outra coisa. Mas aquele homem era obediente e movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dele falava assim: permaneça, a sua fé será coroada. Permaneça, você não é maluco. Sabe, você vai ver a salvação. E lá, talvez velho, isso aconteceu na vida dele. E talvez ele com aquela criança no colo fale assim: eu não sou maluco. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Sabe, talvez as pessoas te olhem e falem assim: não, faça outras coisas. Não abra mão disso. Viva, você é tão jovem. Vejam só as oportunidades que você tem. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você e para mim: vale a pena permanecer. Vale a pena investir a sua vida. Você não está maluco. Você não é um estranho. Talvez pareça aos olhos daqueles que não me conhecem, mas eu sou contigo. Feche os seus olhos aí onde você está. Querido Deus, que privilégio, ó Pai, poder ser ministrado por uma palavra que foi, por uma experiência que foi vivida há tantos anos. Jesus ainda era um bebê quando um homem teve a sua fé honrada. Quando um homem que separou-se para viver para o Senhor, um crente, obediente a Deus, temente ao Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, permaneceu. E o Senhor o honrou. Deus, que nós, nas nossas dificuldades, possamos olhar acima das dificuldades e reconhecer que aquele que nos enviou, esse é fiel e justo. Ele está sobre nós, Ele está cuidando de nós. Aquele que prometeu, Ele não nos abandonou, Ele permanece conosco. Aquele que disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele permanece sendo fiel e justo para perdoar os nossos pecados e limpar a nossa vida. Sabe, Deus, que todos nós aqui possamos tomar posse dessa palavra e hoje sair daqui ainda mais inspirados, não somente a viver a salvação, mas desfrutar dela, gastando a nossa vida para que Jesus seja coroado, gastando a nossa vida para que o nome de Jesus seja exaltado, gastando a nossa vida para que a salvação seja pregada, gastando a nossa vida para que a esperança seja estabelecida neste mundo. E não é uma utopia, nós podemos fazer a nossa parte. A gente só precisa investir a nossa vida, gastar a nossa vida neste sentido. Portanto, Deus, a nossa oração nessa noite é: derrama sobre nós agora a sua graça, a sua bondade, e dá-nos ousadia para, independente do que ouvimos, investir a nossa vida no reino de Deus, em nome de Jesus. Mas eu não posso passar para o segundo momento do culto. Daqui a pouco a gente vai ter a ceia. Não vai embora, se você pode.
Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite de salvação. Sabe, se hoje há alguém aqui que está disposto a iniciar essa caminhada, a olhar para trás e ver os seus pecados cancelados, perdoados, olhar para a sua vida hoje e reconhecer a oportunidade de vencer o mal que bate à sua porta, e olhar para frente e pela fé reconhecer que a ira do Senhor não está mais sobre a sua vida, e além de tudo isso, ter os seus pecados perdoados, ganhar uma nova família, viver uma nova vida nesta vida. Se há alguém hoje aqui que deseja dar esse passo de fé, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e entregando a sua vida para viver um novo tempo, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há mais alguém que gostaria de dar esse passo de fé, falando assim: eu quero, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo. Glória a Deus. Há mais alguém? Senão nós vamos orar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a Tua presença é palpável nesse lugar. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos ler e meditar na Tua palavra. Obrigado porque a salvação veio nesse lugar, e o desejo do meu coração é que o Senhor continue nos visitando e promovendo mudança na nossa vida, em nós e a partir de nós. Pai, faz novas todas as coisas, e nós nos alegramos, porque cada dia mais pessoas têm olhado de uma forma diferente para aquilo que está vivendo, e têm podido reconhecer em Cristo Jesus a porta, a verdadeira porta da esperança. Abençoa-nos, Deus, sê conosco e nos inspire cada vez mais a compartilhar daquilo que vimos e vivemos, em nome de Jesus.